Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que vai debater grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados iremos ao ar com um novo programa tratando sobre obras da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Acesse o nosso site www.ocenaculo.com.br para ter mais informações sobre os nossos programas. Ou entre em contato com as nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Publicaremos periodicamente informações sobre os nossos novos programas. Também estamos nas nossas plataformas de streaming, onde você pode acompanhar cada programa todos os sábados. Hoje, então, tratando sobre o nosso programa de cinema, faremos um programa baseado na votação que fizemos no Instagram de qual filme os nossos seguidores gostariam de ouvir um programa em que debatêssemos, e foi votado e ganhou o filme O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Então, hoje trataremos desse filme de Coppola, da década de 70, que foi vencedor do Oscar de melhor filme, em 73, se eu não me engano. E não só disso, mas também ganhou como melhor ator e melhor roteiro, né? Marlon Brando venceu como melhor ator e o filme ganhou como melhor roteiro. Adaptado. E na sua sequência, que nós não abordaremos hoje, também ganhou, né, como melhor filme. Então acho que é o único filme que ganhou como melhor filme, seu primeiro filme, e a sequência também, né? É o único caso que nós temos no Oscar em que filmes de uma série acabam ganhando mais de uma vez como melhor filme. Então, nós temos aqui esse filme para abordar, né? E a princípio o filme ele se inicia, então, no final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, com a estrutura familiar da máfia. É interessante porque em nenhum momento do filme, nas quase 3 horas que o filme tem, em nenhum momento essa palavra é dita, né? Eles nunca falam a máfia, e sim a família. Então a estrutura, né, básica dessa família de mafiosos é com Dom Vito Corleone, né, que é interpretado muito bem por Marlon Brando, e a sua esposa Mama Corleone, né, a matriarca da família, e os seus 4 filhos, né? Connie, que é a única mulher da família, casada com Carlo, um sujeito um pouco impulsivo e violento. Michael, né, que é interpretado por Al Pacino. O segundo irmão, Michael é o mais novo, o irmão do meio é Sonny, interpretado por James Caan, e Fredo, que é interpretado por John Cazale. Aqui, então, na história, ela se inicia com o casamento de Connie. Durante esse casamento, a gente vai ver vários pedidos que é feito a Dom Vito Corleone, e o casamento ele vai se desenvolvendo como uma espécie de apresentação dessa família e das relações de poder que cada um dos personagens tem na família, né? E a partir disso, então, se percebe que Dom Vito é um sujeito que tem um controle total da família e de grande parte tem uma posição privilegiada entre as famílias mafiosas de Nova York, mas que em um certo momento, quando se propõe uma certa coligação entre famílias e que a família Corleone assessore as outras famílias na proteção jurídica, porque essas outras famílias, a família Tattaglia principalmente, que é a que faz o pedido de acordo, eles começam a trabalhar com narcotráfico, né? E Dom Vito Corleone rechaça esse acordo, dizendo que não gostaria de entrar nesse ramo de negócios, porque era um negócio bastante perigoso demais para se trabalhar. Então, percebendo, né, essa recusa dos Corleone, a família Tattaglia acaba atacando os Corleone de forma sistemática. E o principal ataque que ocorre é um ataque contra Dom Vito Corleone. Ele é baleado e quase morre. Só que essa tentativa de assassinato de Dom Vito Corleone, apesar de não matar, acaba fazendo com que ele fique bastante debilitado e ele perca as rédeas do controle familiar e do controle da máfia, e isso acabe ficando nas mãos dos filhos. E cada um dos filhos tem uma característica bastante específica. A gente vê que Michael, que é o mais novo, é um sujeito que é um herói de guerra, que tinha vindo do exército e que não queria se envolver nas relações familiares. Ele era um civil, ele não era da família em si. Num primeiro momento ele não se envolve nessas questões. Sonny, que é o James Caan, ele é um sujeito extremamente impulsivo,
e que apesar de parecer ser o sujeito mais indicado a ser o sucessor de Dom Vito, ele acaba se mostrando bastante inábil nas relações da máfia, e Fredo, que é o mais velho, mas apesar disso é um sujeito fraco e covarde. Então a gente percebe que aos poucos Michael vai sendo levado pelas situações a se inserir cada vez mais na família e se mostra como o sujeito mais apto a assumir o lugar de Dom Vito Corleone na sucessão da família. Esse é o resumão. Um resumo das 3 horas, em 5 minutos. Basicamente o filme vai mostrar isso, quer dizer, a decadência do Dom Vito Corleone e a ascensão do Michael. Exato. No resumo de uma frase, seria isso. Bom, há várias coisas para se destacar, e esse filme, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores filmes da história do cinema, o maior filme do Coppola, pelo menos na minha opinião. Até é curioso pensar como um sujeito que gravou esse filme conseguiu gravar tanta porcaria depois, como o que ele vem fazendo nos últimos anos. É verdade. Inclusive agora ele acabou de ser lançado, eu ainda não assisti, então não posso emitir uma opinião, mas acabou de ser lançado uma remasterização e uma reformulação com nova edição do Poderoso Chefão 3, onde o Coppola teria alterado algumas coisas e ele próprio teria dito que essa seria a versão definitiva desse último filme, e segundo pessoas cujo julgamento eu confio assistiram, disseram que é uma bela bosta. Portanto, até pra mexer no negócio bom que ele tinha feito, ele fez mal. Enfim. Assim como ele fez vários cortes e inserções no Apocalipse Now, né? Que foi um dos nossos programas anteriores. Mas no Apocalipse Now a versão do diretor não é ruim. Não é ruim, ela é verdade. muito longa só, mas ela não é ruim. Ela acaba ficando um pouquinho arrastada, né? Mas não tem nenhuma bizarrice, assim. Também não sei se tem no último, porque eu não assisti, viu? Mas, em todo caso, fica aqui esta menção. Então, por ser um dos maiores filmes da história do cinema, e é óbvio que nós não vamos conseguir dar conta de toda a multiplicidade de temas e conteúdos a serem abordados, mas algumas coisas, assim, nós vamos mencionar. Já que votaram tanto para que esse filme fosse... E ganhou de lavada do seu concorrente, que era As Pontes de Madison, do Clint Eastwood. Portanto, vamos agradar aqui o nosso eleitorado. Bom, eu acho que uma primeira coisa que se pode mencionar, assim, seguindo mais ou menos observações seguindo cronologicamente a estrutura do filme, o primeiro ponto, como o Miguel destacou, é o ponto do casamento. Quer dizer, o filme é uma tomada bastante grande, eu acho que tem uns 30 minutos a cena do casamento, onde é intercalada a cena da festa do lado de fora da casa com a cena interior, onde o Dom Vito Corleone ali resolve os seus negócios. Quer dizer, a primeira cena, a primeira tomada do filme, a tomada do Bonacera falando sobre o que tinha acontecido com a sua filha e buscando ali no Dom Vito uma proteção e uma espécie de busca pela justiça daquilo que ele não tinha conseguido por parte do poder público, e a resposta que o Dom Vito dá a ele, quer dizer, essa cena inicial é uma das maiores tomadas, eu acho, iniciais da história do cinema. É uma cena inicial muito bem feita. Quer dizer, aquele primeiro enquadramento no rosto do Bonacera dele falando que acredita na América, no entanto, é excepcional, assim. Eu acho que tanto a abertura do filme quanto a cena final são irretocáveis. Não teria como ser melhor dentro do que ele se propõe a fazer. E dentro disso, nós temos ali, então, essa primeira demonstração de Dom Corleone como, digamos assim, a fonte da qual irradia todo o poder que aquela família detém. Quer dizer, ele ali funciona como uma espécie de reizinho daquele condado ali, e o poder emana dele e ele é o responsável por fazer essa articulação. Essas maquinações, digamos assim, do poder ocorrem ali dentro daquela sala e é a ele que as pessoas recorrem. E o que é muito engraçado também nessa primeira cena, pra se ver assim a força que a figura dele impõe, é a sequência onde o sujeito, acho que é o Luca Brisi. O Luca Brisi, exato, que o Luca Brisi solicita uma agenda ali rápida com o Dom Corleone e eles acabam conseguindo ali rapidamente e o consigliere dele diz pra ele, Dom Corleone, não, ele quer vir aqui só te agradecer porque ele ficou muito surpreso de ter sido convidado pro casamento, inclusive. E aí a tomada é cortada e nós vemos o sujeito do lado de fora da casa ensaiando incansavelmente o que ele vai dizer ao Dom Corleone. Quer dizer, aquilo ali já é uma demonstração clara da imponência daquela figura, quer dizer, o sujeito ensaia um simples agradecimento diante daquela figura tão importante daquele...
E se fosse um sujeito mirrado, seria até compreensível, mas a gente vê que o Luca Brisi é um sujeito de porte enorme, assim, o ator, ele tinha 1,90 m e pouco, quase 2 metros de altura. É um sujeito enorme, mas que tem um medo enorme de Don Corleone, tem um respeito muito grande por ele. Então esse sujeito gigantesco, colossal, chega a Dom Vito Corleone com o maior respeito, como se fosse uma criança, assim, né? E nessa reverência, né? Ele erra o que ele tinha ensaiado. E aí também é bacana, porque tu vê a espécie de... Percebes que ele erra, porque ele titubeia ali, ele faz Ele tenta relembrar tudo. Mas a atitude do Don Corleone com relação a ele é uma atitude muito compassiva. Quer dizer, não, tá tudo bem, não, imagina, não, tá tudo certo. Quer dizer, percebe-se ali já o tipo de relação que há entre eles. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que nessa conversa que Dom Vito Corleone tem primeiramente com Bonacera, tem um gatilho que a gente vai entender mais pra frente, porque no momento em que Dom Vito Corleone diz, tá bem, o Bonacera teve uma filha que foi espancada e ele gostaria que Dom Vito Corleone matasse os sujeitos que espancaram a sua filha, né? E Dom Vito diz, olha, tu vem aqui, mas tu não vem com respeito, né? Tu pede para que eu faça justiça, mas isso que tu me pede não é justiça, porque afinal de contas não mataram a tua filha. Ele diz, então eu gostaria que ele sofresse a mesma coisa que a minha filha sofreu. Ele diz, o problema é que eu sou padrinho da tua filha, né, mas tu nunca quis a minha presença. Sempre quis que eu fosse padrinho da tua filha, mas sempre quis se afastar das questões da máfia por medo de ficar me devendo alguma coisa. Ele diz, mas tudo bem, eu vou fazer por respeito e como presente ao casamento da minha filha, eu vou aceitar esse teu pedido e vou fazer porque isso. Porque há todo um misticismo italiano ao redor do casamento das filhas, onde tudo que for pedido ao pai da noiva, ele não pode negar nada. Exato. Por conta do casamento da sua filha. Então ele acaba acatando, né, e diz que vai fazer com que o sujeito sofra a mesma coisa. Então ele pede até para que um sujeito de confiança, a gente vê que o sujeito é de confiança mesmo, ele pede para que o Constanza faça a atitude para que não passe dos limites, que apenas vá lá e arrebente os caras para que o sujeito não faça algum estrago maior do que deveria. E a gente percebe ali na história, então, que muito do poder da máfia, ele vem a partir dos favores, de retribuições que ocorrem na história. E esse gatilho que eu queria destacar é que no momento em que eles apertam as mãos e que Bonacera tá saindo, ele diz, eu vou então te dar esse favor e mais pra frente talvez tu faça um favor pra mim, mas eu espero que tu não faça. Ele diz, a gente não percebe o porquê disso na frente, e depois a gente percebe que o Bonacera é um sujeito que trabalha como agente funerário. Ou seja, ele não quer ter o serviço de Bonacera, mas a gente percebe mais pra frente no filme que ele vai precisar de Bonacera pra fazer o funeral de Sonny. Exatamente. Outra coisa interessante de se destacar aqui é a figura de que há vários sacramentos, e já que a gente está falando do casamento, já vamos tocar essa parte, há vários sacramentos da Igreja Católica, da religião cristã, que são presentes no filme. E o filme começa com um sacramento, que é o sacramento do casamento, e ele conclui, grosso modo, porque tem ali mais alguns minutos de cena depois disso, mas a grande cena final do filme, e que é uma das cenas clássicas do cinema, sem dúvida, é a cena do batizado, que também é um sacramento, o que é muito curioso, inclusive, porque é o sacramento que limpa do pecado original as pessoas que nascem, né? Então isso é bem curioso, porque poderia ser interpretado até como um gap para o próximo filme, né? Sim, gatilho nesse sentido, quer dizer, ele renunciou a tudo, ele é um novo homem a partir daquele momento. É interessante a simbologia que cada um desses sacramentos vai mostrar na tônica da própria história, claro. Ou seja, o primeiro se inicia com o casamento, que é um sacramento de união. E aqui se mostra como a união como uma das forças motrizes da própria máfia, dela ser extremamente unida. Né? Então a união aqui se mostra como uma primeira força na história, né? Depois o segundo sacramento que vai aparecer é o sacramento do funeral, né? O embalsamento, o embalsamento do Sonny, e o funeral do Dom Vito Corleone como uma espécie de encerramento daquele ciclo, né? E o batizado do menino, do filho de Connie e de Carlo, e o Michael como padrinho, né? Ele acaba então se tornando um novo padrinho, né? E é interessante na história... O alvorecer de uma nova era. O alvorecer de um novo padrinho, então como um novo Dom Corleone, né? E daí ele começa a se chamar de Dom Corleone. Ou seja, é necessário, parece que Michael
precisa, aceita, né? E a Connie pergunta pra ele no final do filme, né? Mas tu matou meu marido e mesmo assim tu quis ser padrinho dele. Sim, porque ele precisava desse ato de se tornar um novo padrinho para se tornar um novo Dom Vito. E o batizado acaba se tornando uma espécie de nova vida, né? É o início da vida cristã, é o início da vida do menino, mas também é o início da vida do próprio Michael Corleone como um novo Dom. Isso. E é interessante... Que não vai ser muito cristã. Que não vai ser nada cristão. Mas a gente vê aqui na história, né, que, por exemplo, lendo um pouco sobre o Mário Puzo, que foi o autor que escreveu O Poderoso Chefão e que foi o roteirista junto com o Francis Ford Coppola da história, o próprio Puzo diz em uma entrevista que a máfia não utilizava do termo padrinho, não utilizava do termo Godfather para se falar sobre os chefões da máfia. Eles utilizavam o termo boss, capo, chef, e ele inseriu essa palavra padrinho como um termo novo, e daí ele diz, é interessante porque hoje em dia a máfia utiliza desse termo padrinho, mas na verdade esse não existia. Foi ele que colocou, então parece que aqui o batizado ele é uma espécie de ciclo, mostrando um novo padrinho e esse apadrinhamento como uma espécie de pai espiritual. E o próprio... o chefe da máfia, ele é um pai espiritual de todos. Claro. Se ele não é um pai físico, se ele não é um pai familiar, ele acaba se tornando um pai espiritual de cada um deles, seguindo essa união que a máfia tem em si. Porque uma coisa que é significativa é que as famílias, de um modo geral, elas sempre representaram... Eu acho até que a gente já comentou isso aqui antes em algum livro, talvez, ou em algum outro episódio. Eu não lembro ao certo se a gente comentou, mas eu acho que sim. Agora me veio um insight que não me lembro quando nós falamos disso, mas eu acho que falamos. As famílias, sob certo modo, elas representam uma espécie de resistência ao poder estatal. E a máfia, ela é uma espécie de estado dentro do estado, digamos, de organização paraestatal, que é fortemente baseada no poder familiar. Quer dizer, os laços que são ali formados são laços do tipo familiar. Isso tá um pouco lá no Raízes do Brasil, quando a gente faz o programa e fala sobre a cordialidade, de que o homem cordial, na verdade, é o sujeito que tem a dificuldade de se inserir na estrutura informal do Estado em si, mas que mantém os vínculos afetivos extremamente fortes dentro ou seja, a estrutura onde os vínculos afetivos são mais fortes é a estrutura familiar. Claro, né? Porque não é racional. Porque não é racional, são vínculos sanguíneos, né? Porque, e isso e afetivos. E a gente percebe que esses vínculos são muito fortes, porque Sonny, ele tem o papel de ser o sujeito que vai dar prosseguimento na família, mas a gente percebe logo no início do filme ali que o Sonny, ele tem uma amante e ele acaba transando com essa amante no próprio casamento da sua irmã, e a esposa percebe, sabe que ele tem um relacionamento extraconjugal, e o Dom Vito Corleone, ele sabe dessa situação, e em um momento ali, naquelas conversas que o Dom Vito Corleone tem com os outros convidados, chega um momento em que ele chama o Sonny, e quando o Sonny chega, ele está conversando com outro sujeito e diz... Ele está conversando com o Johnny Fontaine, que é o cantor que chega, né? Isso. E ele pergunta pro Johnny Fontaine, como é que tá tu e tua esposa? Vocês estão bem? Tá te dedicando a ela? Ele diz, sim, me dedico bastante à minha família. Ele diz que bom, porque um homem que não se dedica à família nunca será um homem de verdade. E ele olha pro Sonny como uma espécie de indireta reprovação justamente a isso que carece ao Sonny. Ou seja, ele é um sujeito que ele é muito ligado passionalmente à família, mas ele não consegue estruturar a sua família em si. E para o chefão, é necessário que ele tenha uma família concreta para que esses vínculos familiares eles não se dissolvam. E logo para que a máfia não se dissolva em si. E isso depois é reforçado quando, depois da morte do Sonny, o Dom Vito Corleone diz, né? O Sonny nunca foi um dom. O Michael é um dom, mas o Sonny nunca foi. E depois, já quando ele já tá bastante debilitado e tal, e o Michael vai conversar com ele diz pro Michael, como é que tu tá com a tua família, hein? Tu te sente feliz? Como é que tá a tua mulher? Como é que estão os teus filhos? E ele diz, não, está tudo ótimo, graças a Deus. Ou seja, quer dizer, é como se fosse um reforço daquilo que o Dom Vito já acreditava, né? Quer dizer, e um reforço na aposta correta do Dom Vito ao dizer que o Sonny não era um dom, mas o Michael era, quer dizer. Então ali ele já percebe, né? Que existem certas falhas
entre os seus próprios filhos e que alguns têm certas qualidades que outros não têm e que ele não vai conseguir, na verdade ele consegue encontrar um sucessor naquele que ele não gostaria que fosse o seu sucessor, que é o próprio Michael, mas que é levado pelas circunstâncias, então, a ser o novo Dom Vito. Porque tem uma diferença. Dom Corleone. Porque tem uma diferença aí que eu acho que é bem significativa, pelo menos eu percebo uma diferença aí. O Michael, ele é não vão interpretar isso aqui errado, hein? Mas o Michael, ele tem a virtude da coragem. O Michael. Sim. Percebe-se isso, especialmente, por exemplo, naquela cena onde ele enfrenta o policial na porta do hospital do pai, que ele acaba levando um soco, né, no rosto ali. Aquilo ali percebe-se que é uma atitude corajosa. O que é diferente do Sonny, porque o Sonny, ele é temerário. Ele é exacerbado, ele é raivoso, quer dizer, ele toma atitudes extrapoladas só pra tomar. Às vezes ele só faz aquilo pra mostrar que pode. Sim, ele é impulsivo. Ele é impulsível e irracional, quer dizer, então ele não tem essa virtude que o Michael tem. A gente pode pegar inúmeros exemplos de coragem que o Michael tem, e um desses exemplos é quando ele vai até a porta do hospital e finge ser um guarda ali, sendo que ele estava completamente desarmado, sendo que homens rondavam ali das outras famílias para tentar chegar no hospital e finalmente dar cabo do Dom Vito Corleone, né? Então ele acaba enfrentando desarmado alguns homens que estavam munidos até os dentes, né? E o que é muito interessante, eu acho, pelo menos, é de se procurar enxergar onde é que no Michael muda a chave. Porque no começo, na cena do casamento, quando ele chega lá com a Kay, que é interpretada pela Diane Keaton, ele tem uma visão, ele diz pra ela a verdade a respeito da família dele, né? Ela pergunta o que a família dele faz e ele responde, diz pra ela que ele é diferente, que não é pra ela julgá-lo. Ela pergunta quem era o Luca Brisi e ele conta a história de que o Johnny Fontane, no início da sua carreira, ele queria sair da banda em que ele estava, e então o Dom Vito Corleone vai lá e faz uma proposta de $10 mil para que o Johnny saia da banda, e depois, quando o homem recusa, o Dom Vito volta lá com o Luca Brisi e consegue a assinatura da liberação do Johnny Fontane por $1.000. Ela diz, mas como é que ele consegue disso? Ele diz, ele fez uma proposta recusável. Qual era essa proposta? A proposta era que Luca Brisi colocou uma arma na cabeça do sujeito e disse, das duas uma, ou o teu cérebro ou a tua assinatura vão estar no contrato, né? E ele reforça isso pra que, dizendo assim, olha, tu tem que aceitar porque essa é minha família, mas eu não sou essa família. Eu não sou desse tipo. E a gente acaba percebendo que esse acaba sendo uma das primeiras pequenas mentiras que Michael Corleone vai fazer, culminando na mentira final ali do filme, né? Mas aí que tá, eu não sei se aquilo ali é uma mentira. Na verdade, ele acredita. Porque ele acredita naquilo. Naquele momento, ele não... Eu acho que a primeira virada de chave que acontece, assim, o primeiro ímpeto que ele tem, que não é total ainda. Eu acho que ainda não é total. Mas eu acho que a primeira inclinação que ele tem, digamos, pra esse lado negro da força, digamos assim, é quando ele recebe um murro na cara e ele resolve ir, e aí depois fazem aquele acordo onde ele é levado lá naquele restaurante pra matar os dois, o guarda ali que o abateu, ali é a primeira virada, mas ele ainda não tá totalmente, ele ainda tá, vai, não vou. Tanto é que ele não, apesar de parecer bastante convicto quando eles organizam como é que eles vão matar os dois, tanto o mafioso quanto o chefe da polícia, na hora de assassinar os dois, ele acaba sendo um pouco reticente ao fazer isso, né? Então ali parece ser a primeira virada de chave, realmente. E é curioso como o próprio Sonny percebe isso e diz pra ele, olha, mas aí o meu irmãozinho que não queria se meter com nada, tá agora aí porque tomou um soco na cara, tá querendo ir lá se vingar do policial. E daí quer dizer, ali já é uma pequena virada. Mas eu acho que a virada significativa se dá quando ele vê não só o que eles fazem, mas ele consegue perceber o que o outro lado faz. E aí isso desperta nele um sentimento negativo, uma espécie de raiva. E eu acho que isso se dá no momento em que o carro explode com a esposa que ele se casou na Sicília. Eu acho que ali sim, eu acho que ali é quando a chave tava meio engatada. E ali virou total, quando ele viu aquela mulher que ele amava e que ele estava lá e que ele se casou com ela, etc., explodir no carro a milhares de quilômetros de distância da onde estava acontecendo todo o furdunço, ali ele vê que é como se fosse assim, eu não vou conseguir escapar. Não a violência chegou onde eu estava. Não adianta, não há pra onde fugir. Então eu vou ter que me meter nisso, porque senão...
E também não há escapatória, digamos assim, uma coisa meio fatalista. Lembrando que o Michael Corleone é um sujeito bastante familiar, né? No momento da foto da família, a foto vai ser tirada e ele sai da família e vai buscar a Kate pra que ela tire a Kate, pra que ela vá pra foto junto com ele. Meio que já antecipando que aquela seria a sua esposa. Claro que tem a questão da Polônia, na Sicília, com quem ele se apaixona e ele se casa. Mas é interessante que nesse momento que tu falaste, que o Sonny chega pra ele e diz, olha, mas tomou um soco na cara e agora tu vai fazer isso? Uns diálogos antes, no debate que tem, porque o Tom Hagen, que é o sujeito que foi acolhido pela família, que é o personagem do Robert Duvall, ele é um sujeito bastante cauteloso nas suas ações e nos seus conselhos. Ele é um consigliere da família. Ou seja, ele é o conselheiro, né? E no momento que o Tom diz, olha, tu tem que tratar as coisas com mais cautela pro Sonny, o Sonny diz, não, é uma questão pessoal. E daí, depois, quando o Michael diz que vai fazer o caso, o Sonny diz, é isso daí mesmo, tem que ser pessoal a coisa. E daí o Michael diz, isso daqui não é questão pessoal, é questão de negócios. Ou seja, ele vê que aquela situação que ele vai empreender, a morte dos dois ali, do mafioso e do policial, é uma questão do turco e do policial, é uma questão de negócios, porque se não houvesse aquilo ali, a família, ela acabaria inexoravelmente, assim. Então, a gente percebe que ele é levado pelas circunstâncias a proteger da única forma possível a família, entrando. Ou seja, ele percebe que não há nenhum sucessor e que se não for ele, a família acaba. Porque aí entra aquele critério que é o seguinte, né? Rei morto, rei posto. E o poder, como nós já mencionamos, o poder da família emanava do Dom Vito Corleone. A partir do momento onde ele é atingido, há um enfraquecimento daquele poder. Quer dizer, ele funciona como uma espécie, eu até usei essa figura de linguagem com o Miguel aqui um pouco antes da gente gravar, ele funciona como uma espécie de fecho da abóboda, daquelas catedrais medievais, onde as pedras são colocadas de tal modo e são sustentados pelo fecho da abóboda. Quando tu tira o fecho da abóboda, o resto se esfalece, cai. E o que também é muito interessante sob esse ponto de vista estrutural é que apesar da família se manter, que o Miguel falou do consigliere, apesar da família se manter como uma estrutura paralegal que oferece uma certa resistência ao poder do Estado, ela segue dentro da família uma estrutura de poder que se assemelha muito à estrutura estatal, digamos assim. Cada um ali tem as suas funções muito bem delineadas, cada um ali tem o seu papel a cumprir e há uma hierarquia muito evidente. Então isso é curioso porque essa estrutura organizacional que é formada, ela parece ser uma estrutura que é inerente ao exercício do poder. Quer dizer, se aquela família ascendesse e se tornasse uma monarquia ou se tornasse, enfim, a controladora do poder estatal, aquela estrutura apenas aumentaria. Mas aumentaria de tamanho, mas a forma estrutural permaneceria igual, porque é como se o poder só pudesse ser exercido se fosse dessa forma. E é interessante porque o gatilho para a explosão da violência ali no filme, que é a tentativa de assassinato a Dom Vito Corleone, ela ocorre depois de uma tentativa de negociação entre o turco, que está responsável pelos interesses da família Tatália, está em conluio com a família Tatália, e eles vão entrar em contato com o Dom Vito Corleone e propor 30% dos lucros que eles vão ter com a venda de narcóticos. E Dom Vito Corleone, ele acaba negando isso, mas tem um momento dessa conversa que Sonny, ele se atravessa na história, né, e acaba mostrando que ele é favorável a isso. E é muito interessante que o turco, ele tem uma visão muito inteligente das negociações, porque ele percebe que Sonny, necessariamente, ele era o responsável, ele era o sucessor, a priori, do Dom Vito Corleone, e ele era um sujeito que era favorável a essa negociação com os narcotraficantes. E o Dom Vito não, ou seja, ele pensa, se cair a peça do Dom Vito Corleone, Sonny vai ser o sucessor, e logo por ele ter uma ideia condizente com a minha, a gente vai conseguir fazer os negócios. Então é necessário que o Dom Vito Corleone caia para que Sonny assuma, e a partir daí as famílias elas consigam fazer a sua reunião. Tanto é que o Tom Hagen, né, ele acaba sendo sequestrado, tem um sequestro relâmpago dele durante um tempo, e o turco diz, a tua função agora é aconselhar o Sonny para que ele
passe essa raiva inicial, esse ímpeto dele, que é bastante comum, para depois ele fazer os negócios com a gente. Ele percebe nisso, ou seja, é uma pequena conversa ali, uma pequena intromissão do Sony faz com que ele perceba um racha ali na família e uma divergência das opiniões familiares e que faz com que eles consigam adentrar a violência dentro da família. E quando essa entrevista entre eles, essa conversa entre o Turco e os Corleone acaba, todos vão embora e o Dom Vito Corleone chama o Sony para que ele não saia e diz para ele, mas tu tá louco? O que tu tá fazendo? Ele diz, nunca diga a ninguém algo que a ninguém da família que não seja aquilo que tu tá pensando, ou seja, só pode dizer o que tu tá pensando para alguém que seja da família, nunca fora daqui. E ele fez exatamente isso, e isso eclodiu, na verdade, essa violência dentro da família Corleone, né? Só que o que é curioso também é que quando o Turco sequestra o Consigliere, ele diz a ele que a visão que o Dom Vito tem é uma visão equivocada, é uma visão ultrapassada, que a visão que ele tem é uma visão que não corresponde mais, como se ele fosse um anacrônico. E o ponto aí é muito curioso, porque do ponto de vista, claro, isso não é mostrado no filme, mas do ponto de vista histórico ele estava certo. Quer dizer, esse poder que a máfia tinha com os sindicatos e com os cassinos e as redes de prostituição se esfacelou completamente e o mercado foi totalmente dominado pelo tráfico de drogas. Quer dizer, a visão que ele tinha a respeito do futuro, o Turco historicamente não era uma visão equivocada. A visão defendida pelo Dom Vito era uma visão de fato que não correspondia à realidade. Mais adiante a família ia perder o poder mesmo porque o mercado das drogas ia invadir tudo. Exato. Então, eu acho que aqui quando a gente fala sobre a inserção total do Michael na família, acho que seja um pouco antes da questão da explosão do carro onde está a Polônia, mas sim no momento em que o Michael ele vai visitar o pai no hospital e acaba ajudando com que o pai saia do quarto em que ele estava, onde ele era um alvo certo, e quando ele encontra o pai, ele vê que o pai está consciente e ele diz pro pai, eu estou com você agora. Uhum. Ou seja, aqui ele faz uma espécie de pacto com o pai de que ele vai se inserir na família e vai tomar as rédeas enquanto o pai está debilitado e não consegue ter o controle que ele tinha antigamente da família, né? E uma cena que também é muito interessante, que mostra talvez porque esse poder todo emanava do Dom Vito e da capacidade que ele tinha de própria negociação, é a cena onde os 5 chefes da família se reúnem numa espécie de concílio da máfia, e ali o Dom Vito se mostra como uma pessoa extremamente racional e extremamente apta e calma, tranquila. Quer dizer, quando o Tatália diz pra ele, como é que eu vou ter certeza que quando tu se reerguer porque agora tu tá fragilizado, mas em algum momento tu vai se reerguer e vai recuperar o poder, e qual é a garantia que eu tenho que não haverá uma vingança por tua parte? E aí ele diz 2 coisas que são muito interessantes. Em primeiro lugar, ele diz assim, que ali são todos homens adultos, etc e tal, e que não há necessidade de garantia nenhuma. Quer dizer, como se a própria palavra deles fosse o suficiente. E a segunda coisa que ele diz que é espetacular, ele diz, mas a vingança pra quê? A vingança não vai trazer o meu filho de volta, nem o teu filho de volta. Então não tem por que seguir esse morticínio agora. O melhor é... E aí isso se vincula diretamente àquilo que ele havia dito lá no começo do filme, quando ele faz aquela pequena reunião com o Bonacera, né? No sentido de o que é justiça? Eu não posso matar as pessoas que fizeram isso com a tua filha porque ela não foi morta. Ela tá viva. E nesse sentido é a mesma coisa mais adiante. Quer dizer, ele retoma esse conceito, mas o que adianta a gente sair matando todo mundo? Porque matar todo mundo não vai trazer os nossos filhos de volta. E isso é interessante porque ele acaba abdicando de um dos valores que são sagrados na máfia, que é o valor da vendetta, né? Uhum. O valor dessa vingança que ele abdica. Ele diz, olha, eu abdico da vingança do meu filho aqui para que a gente tenha uma trégua nas famílias e que os valores eles possam ser colocados em ordem, né? E outra coisa, aquela cena, eu acho bastante ilustrativa a cena do assassinato do policial e do Turco, porque quando eles vão conversar, o Turco e o Michael Corleone, o Turco ele pede permissão ao policial para conversar em italiano com o Michael. E eles começam a conversar e tem um momento que o Michael ele não consegue achar a palavra.
e daí ele se irrita com aquilo e começa a falar em inglês. Ali se percebe que o Michael, ele não é um sujeito completamente da família e que há uma nova chave aqui. Ele foi criado numa cultura norte-americana, ele é um sujeito que ele é inserido dentro dessa cultura e ele está dentro da máfia, mas ele ainda não está completamente. Então aquilo que a gente tinha falado de que esse momento ele ainda é reticente, a gente percebe nessa questão da própria linguagem, quando ele consegue falar um pouco italiano, mas ele não consegue se expressar completamente com o sujeito e ele busca então as palavras em inglês para poder fazer a negociação. Não, eu acho que tem um pouco disso sem dúvida, mas eu acho que também um pouco, e que é perceptível nessa cena e que é um pouco da ideia que eu acho que isso traz, também é o seguinte, é uma ideia de renovação. Quer dizer, o tempo daquele perfil, digamos assim, de mafioso que tinha Dom Vito já acabou. E o novo Dom que assumirá dali por diante a casa dos Corleone é uma pessoa nova, quer dizer, ela não é só o novo no sentido de um novo vigor, mas também é o novo numa perspectiva, digamos assim, mais que tem uma cosmovisão diferente, quer dizer, não é mais aquela... Não é puramente a tradição. A partir do momento que o Michael assume aquilo ali, haverá alguma diferenciação, porque ele é uma pessoa que tem um histórico, uma linhagem diferente da que tinha seu pai, quer dizer, como se fosse uma geração nova que assumisse aquilo ali e um indicativo de que algumas coisas mudariam. Outra coisa, não sei se isso pode ser uma forma de interpretação que a gente tem sobre esse poder que Dom Vito tem, que esse sobrenome dele advém da cidade que ele vem, que o Michael até vai visitar a cidade de Corleone, na Itália. E Corleone, em italiano, significa coração de leão, né? Então, nos remete à própria história do grande líder e do grande guerreiro Ricardo Coração de Leão como um exemplo de rei dentro dessa estrutura familiar que é a família mafiosa, né? Então, o Dom Vito Corleone é um coração de leão, né? O sujeito que ele tem uma bravura, mas ele tem uma mansidão ao mesmo tempo, como o leão é o exemplo de rei das selvas e poderoso em si, ele ao mesmo tempo ele tem a sua mansuetude e a justiça, né, que emanam desse símbolo do leão, ou seja, o leão como um exemplo de bravura e o coração como um exemplo de cordialidade e de afeição, ou seja, ele é um sujeito que ele tem a sua bravura, mas ao mesmo tempo ele não deixa se levar pelos sentimentos por uma questão de afeição à sua família e aos seus valores. Não, e a própria questão do leão vinculada à questão dos felinos de um modo geral, né? Sempre vinculada a essa ideia de força e de poder, quer dizer, da estrutura mesmo, né? Porque os felinos de um modo geral, claro, não os gatos, mas os grandes felinos de um modo geral sempre são associados a isso, né? Quer dizer, a força, a bravura, a coragem, são os animais que caçam, são os animais que têm força, que impõem medo, etc, etc, etc. Então todas essas estruturas de poder sempre têm uma vinculação, tanto é que o romance, por exemplo, do Lampedusa, o leopardo, quer dizer, retoma essa ideia do leopardo como uma força, um animal que impõe respeito, digamos assim. E novamente, né? Com raízes italianas ainda. Não, exato. E no romance do Lampedusa, várias vezes é mencionada a pata do leopardo, o peso da pata do leopardo. E quando o personagem Dom Fabrício do romance vai se referir aos inimigos, ele diz, né, nós somos os leopardos, eles são as hienas, quer dizer, que já traça essa linha divisória. E isso também é curioso, o próprio Dom Corleone, ele consegue enxergar um pouco além, quer dizer, depois daquela reunião com as famílias, quando eles estão no carro retornando, ele faz uma diferenciação ali entre as famílias, ele faz algumas observações sobre os Tattaglia, dizendo que eles são fracos, etc., e ele percebe que os Tattaglia não foram os arquitetos do plano, que tinha sido o da outra família que tinha feito aquilo e que os Tattaglia tinham sido apenas uns executores. E aí os Barzini, né? Os Barzini, e tanto é que o conselheiro diz pra ele, não, Barzini não, tu trocou os Tattaglia. Ele diz, não, os Barzini, porque hoje eu tive certeza que foram os Barzini que mandaram matar. E ele tava certo. Ele tava certo. Quer dizer, isso mostra uma amplitude de visão, quer dizer, porque nada foi dito, mas ele percebeu pelo jogo do poder e pelas expressões faciais daquela reunião que não tinha sido daquele jeito que os outros estavam supondo que foi. E ele até deixa como último conselho ali ao Michael, né, dizendo, olha, o sujeito que chegar pra ti e disser que tu tens que fazer a união com os Tattaglia, esse vai ser o traidor. E daí ele percebe que o Técio, né, que é um dos últimos que vai ser assassinado, ele é o sujeito que vai fazer essa relação e é no funeral do próprio Dom Vito Corleone que o Técio chega até Michael e diz, olha, o Barzini quer fazer negócios. E daí ele percebe, lembrando justamente do conselho do pai,
de que aquele deveria ser o traidor, e ele acerta novamente, né? Ou seja, o Dom Vito Corleone percebe que o traidor, ele tá vincado aos Barzini. E depois, quando o Michael ele vai falar com o Carlo, ou seja, ele aproxima Carlo da família, né, o marido da Connie, e o coloca como seu braço direito em Las Vegas, quando eles reestruturam a família na sua mudança para a questão dos cassinos e dos jogos. Ele diz, não, o meu braço direito em Las Vegas vai ser o Carlo. E o Carlo fica todo contente, né, afinal de contas ele estava indo para o seio da família. E ele faz essa aproximação justamente para conseguir perceber qual foi a ligação que Carlo teve com a morte do Sonny. E ele consegue isso, e ao perguntar pro Carlo quem foi que o procurou para matar o Sonny, o Carlo diz, foi o Barzini. Ou seja, mais uma vez o Dom Vito Corleone acerta. E não só isso, o Dom Vito Corleone já acertou antes, porque na cena do casamento, o Consigliere questiona ele sobre a figura do seu genro e ele diz, ele nunca deve se intrometer nos assuntos da família. Vocês devem garantir a ele uma boa vida, a ele e a minha filha, mas ele nunca deve se meter nos assuntos da família. Quer dizer, ele via, por algum motivo, que o seu genro era uma pessoa de moral fraca ou duvidosa, porque foi através do genro que o Sonny morreu, né? Exato. Por conta dele, o Sonny morreu. Então, o Michael, né, ele acaba se mostrando como o novo chefe, e é interessante porque depois, quando ele retorna da Itália, depois da explosão, ele vive durante um tempo ali na Sicília, acaba conhecendo a Polônia, se casa com essa moça, e depois, quando acontece o atentado, ele retorna. A gente percebe que existe um corte temporal na história, e daí quando o Michael, logo depois, quando ele volta, depois da explosão na Polônia, a primeira coisa que Michael vai fazer na história é reencontrar a Kay. E daí ela pergunta pra ele, há quanto tempo tu voltou? Ele diz, eu já voltei faz 1 ano. Ou seja, a gente não tem o retorno de Michael imediato, parece ser imediato, mas ele diz, já voltei faz 1 ano. Então a gente percebe que durante esse 1 ano é o processo de adaptação, que claro, não aparece na história, mas é o processo de adaptação e de inserção de Michael como o novo Dom Corleone aqui, e essa progressiva passagem do poder de Dom Vito para Michael. Só que a passagem do tempo é uma coisa muito interessante no filme, porque se for analisar, passa bastante tempo entre o início e o final. Só que essa passagem do tempo é demonstrada por coisas sutis. Quer dizer, a Connie tava normal, de repente a Connie tá grávida, e de repente ela tá grávida e ela tá com uma barriga muito grande, ela tá quase ganhando. Filhos, daí de repente o Michael voltou faz 1 ano, de repente ela já pariu, ela já tem uma filha e ela já tá parindo um filho, cujo o padrinho será o Michael. Quer dizer, essa passagem do tempo é mostrada de forma muito sutil por pequenos... A partir das novas gerações. Exato, como se fosse daí aquela questão, daquela passagem do Eclesiastes, né? Eu tô muito religioso nesses últimos episódios, né? Citando Lucas, agora tô citando Eclesiastes. Mas enfim, como aquela passagem do Eclesiastes muito bonita, que é citada pelo Érico Veríssimo como epígrafe do tempo e o vento, né? Uma geração vai, uma geração vem, o sol se levanta e o sol se põe. Quer dizer, são por esses atos pessoais e por essas novas pessoas que são inseridas na família como frutos da nova geração que o Coppola usa para nos mostrar a passagem do tempo. Sim. Então, a gente percebe ali que, do mesmo modo como o Dom Vito ele alerta que Carlo não entre nos assuntos da família, a gente percebe que no momento em que Michael, ele já assumindo o posto de cabeça da família Corleone, ele vai até Nevada e vai falar com o dono do cassino, mais especificamente o Moe, ele acaba aceitando a presença do Fredo para entender dos cassinos, o irmão mais velho, e ele vê que o Fredo, na verdade, é um capacho do Moe e que aceita todas as ações que o Moe está fazendo. E no momento que ele quer comprar o cassino e o hotel do Moe, ele percebe que Fredo está muito mais vincado a esse sujeito do que a própria família. Ele não dá valores à família. E no momento que o Moe vai embora, o Michael alerta para ele para que o Fredo nunca mais se alie com alguém que esteja contra os interesses da família. E isso é um gatilho para o segundo filme, porque lá no segundo filme a gente vai ver que o Fredo novamente trai a família e que por isso, daí, já tendo sido alertado pelo Michael pela primeira vez, a gente vê que o Fredo vai ser morto pelo próprio irmão, aqui um spoiler, vai ser morto pelo próprio irmão no segundo Poderoso Chefão. Uma coisa que também é muito interessante é o diálogo onde o Michael e o Don Corleone conversam já depois do Don Corleone bastante debilitado pelos seus problemas de saúde. E o Dom Vito então diz ao Michael que não esperava isso pra ele, que esperava uma coisa melhor pra ele. E diz assim, olha,
Eu fiz o que fiz pela família, mas eu sempre dancei conforme a música. Mas eu esperava que tu fosse ser aquele que não fosse ter que dançar conforme a música. Eu esperava que tu fosse aquele que fosse tocar a música. E aí é muito engraçado porque ele exemplifica dizendo presidente Corleone, senador Corleone, governador Corleone. Quer dizer, aquela visão que se tem que todos os pais almejam coisas melhores para os seus filhos, na visão do Don Corleone, o melhor que poderia ocorrer ao seu filho seria não uma recusa a esses mecanismos de poder, mas seria alçá-lo a uma categoria de poder maior, uma categoria onde ele teria mais poder e uma capacidade maior de ação ante terceiros. Então isso é muito curioso, a visão que ele tem, porque não é como se ele enxergasse esses mecanismos de poder como algo sujo ou algo sem valor. Muito pelo contrário, ele via tanto valor nisso que o que ele desejava para o seu filho é que ele se alçasse a uma categoria maior de poder, onde ele tivesse mais poder do que o poder que ele teria comandando ali aquele pequeno núcleo familiar. Então isso é muito interessante, essa visão que o Don Corleone tinha é bastante curiosa. Então a gente vai vendo que ao final do filme a gente tem a consolidação de Michael como o novo Don Corleone, e a gente tem essa cena na igreja onde o Michael ele acaba se tornando o novo padrinho, o novo Godfather, né, da família em si, ou seja, ele acaba refazendo os passos do seu pai, se tornando o novo padrinho, porque ao se tornar padrinho de filhos, né, de amigos, de pessoas da família, ele acaba assumindo esses laços, e como padrinho, qual é a função do padrinho? A função do padrinho é orientar, a função do padrinho é cuidar e ajudar. E como a máfia ela trabalha muito com a questão da ajuda dentro das famílias e da família em si, Michael ele precisa desses vínculos familiares, o vínculo da família, para ajudar os outros com seus favores e pedir esses favores em troca numa associação e ajuda mútua. Então, no momento que ele acaba se tornando padrinho, ele acaba refazendo esses passos do pai. Mas ao perceber, ao saber, né, e confirmar que Carlo, ou seja, o seu cunhado, acabou sendo o responsável por entregar Sonny a outra família, aos Barzini, ele acaba então dizendo para Carlo, olha, o teu castigo eu não vou deixar a minha irmã viúva, mas o teu castigo vai ser sair da família, né? Mas eu preciso que tu diga quem foi que te procurou. Ele diz, foi os Barzini. E daí então no carro ele acaba então agindo conforme a gente percebe que ele vai agir, ou seja, ele mata Carlo, deixa a irmã viúva porque a vendetta aqui foi colocada em prova e ele deveria se utilizar. É o exercício do poder do mafioso aqui, no caso, ou seja, ele não abdica da vendetta que nem o Dom Vito Corleone fez com as outras famílias. Aqui ele está lidando com alguém que não era de uma família italiana. Ou seja, era alguém que estava fora desse círculo familiar e mafioso. Era Carlo, apenas, ou seja, ele era apenas um joguete nas outras famílias para se chegar a um ponto. Então, quando ele acaba matando o Carlo, depois ao final da história, quando Connie chega desesperada dizendo, vocês mataram meu marido e tudo mais, e a Kay pergunta para ele, tu fez realmente isso? Ele diz, eu não vou te dar satisfações do que eu estou fazendo. Sobre o meu serviço tu não vai ter satisfações. Então ele diz, tá bem, eu dou satisfação apenas agora. Ela pergunta, foi tu que fez? Ele diz, não. Ou seja, ele mente ali, né? E essa mentira acaba sendo enquadrada no seu fechamento. Eu acho o final do filme espetacular, porque ela vai pegar uma bebida para ele, e enquanto ela percebe que os outros homens estão beijando a mão do novo padrinho, do novo Don Corleone, essa porta se fecha. Parece que ali se mostra um abismo entre essa esposa e o próprio Dom Vito, ou seja, as questões familiares elas estão dentro ali do escritório, enquanto que ela está fora do escritório. E isso vai se permanecer porque ela não é da família. Ela é apenas alguém que entrou na família como esposa, mas não é da família Corleone. E ali se encerra daí o filme. Uma das coisas que são curiosas ali na história, por exemplo, é a história do personagem do Johnny Fontaine, né, desse cantor que diz que está com a voz fraca e que precisava de um papel. E talvez alguns não saibam, essa história é bastante famosa. O Mario Puzo, quando escreve a história, ele acaba se inspirando na história do Frank Sinatra para compor esse personagem de Johnny Fontaine.
porque o Frank Sinatra, ele tinha ligações com a máfia, né? E ele foi muito ajudado pelo mafioso Sam Giancana, que alavancou a carreira do Sinatra. E quando o Sinatra ele estava um pouco em decadência, o Sam Giancana ajudou o Frank Sinatra a conseguir o papel no filme A Um Passo da Eternidade, de 1953, né? O filme do Fred Zinnemann, e isso alavancou novamente a carreira do Sinatra. E o Sinatra, quando viu que era ele ali como o cantor, que era admirado pelas mulheres e que tinha ligações com a máfia, o Sinatra, em algumas vezes que encontrou o Mário Puzo nos drinks, nas festas da alta cultura e tudo mais, se conta a história de que um dos anfitriões chama o Mário Puzo e vai levar até Sinatra e diz: eu gostaria de te apresentar o escritor Mário Puzo. E o Frank Sinatra não olha para ambos e diz: pois eu não gostaria. Então ele tem o Sinatra tem essa raiva durante muito tempo do Mário Puzo pelas questões de ter sido colocado ali como um exemplo das ligações da máfia com o cinema e com a música, né? E de como a máfia ela agia em inúmeras formas. É interessante ver que também O Poderoso Chefão ele é um filme tão poderoso que ele ganha Oscars de melhor filme em anos em que havia filmes muito bons concorrendo, né? Quando O Poderoso Chefão ganha, ele ganha de Cabaré, né? Do Bob Fosse, ganha do Amargo Pesadelo, do John Boorman, e o Marlon Brando ganha como melhor ator. E daí no segundo filme, Poderoso Chefão, ele ganha de Chinatown, ganha de A Conversação, que também é do Francis Ford Coppola, ou seja, ele concorre ali com 2 filmes no mesmo Oscar, com Larry e com O Inferno na Torre. Então são filmes que mostram um poder assim criativo do Francis Ford Coppola. Em questão de 3 anos, né, ele acaba fazendo essas 2 obras e A Conversação, que é um filme espetacular também. Ou seja, a gente vê aqui uma trilogia, principalmente esses 2 filmes que estão sendo feitos no ápice criativo do Coppola. E perguntado ao Mário Puzo como é que funcionou a questão de fazer o roteiro com o Francis Ford Coppola, ele disse: não, foi muito orgânico, foi muito bom fazer o primeiro. O primeiro a gente não divergiu em nada, assim. A gente aceitava as ideias que cada um ia colocando no filme e o filme saiu muito bem, foi muito natural o processo de fazer o roteiro de Poderoso Chefão. Já no segundo a gente tinha algumas divergências, assim, mas o negócio conseguiu ir em frente. Já no terceiro as divergências foram um pouco maiores. A gente vai percebendo que parece que o filme é isso, né? O melhor filme é o primeiro, depois vem o segundo e depois vem o terceiro. Alguns discordam, alguns acham o segundo melhor, geralmente o terceiro ele é um pouquinho mais desprezado. Mas a gente percebe aqui nessa trilogia, eu considero a grande sequência de filmes, e filmes em sequência, assim, a grande sequência de filmes de cinema. Alguns do mundo mais geek gostam de Star Wars, coisas assim. Eu acho que O Poderoso Chefão é a maior trilogia, ou a maior sequência de filmes da história do cinema. Mas é uma opinião pessoal. Então, é isso, Guilherme. Gostaria de dar uma consideração? Um comentário último, assim, agora pra momento bobagem do programa, mas é uma recomendação que eu acho que é divertido. Pra quem gosta bastante do Poderoso Chefão, eu recomendo que assistam um episódio inclusive tá disponível na Netflix aí, quem quiser assistir. Há um episódio da série de comédia norte-americana Modern Family, o episódio número 13, que se chama Fulgêncio, que pode ser assistido separadamente, não precisa assistir a série inteira pra entender, que são 20 minutos e o episódio inteiro é baseado em O Poderoso Chefão. Inclusive a cena final do episódio é uma cena do batizado de uma das crianças ali, e é divertidíssimo, assim, ó, uma das cenas de séries de comédia que mais me fez rir na vida. É muito inteligente como eles conseguem fazer, assim, eu fiquei impressionado quando eu assisti como os roteiristas não só conheciam bastante o Poderoso Chefão, mas como eles conseguiram condensar aquilo em 20 minutos pra fazer uma série de comédia que teria tudo pra não ter nada a ver com aquilo. Tanto é que uma das primeiras cenas do episódio é o pai conversa com o filho e o filho diz pro pai: não me questione sobre meus negócios. E aí é uma criança que fala isso, e aí a série se desenvolve. É absolutamente genial esse episódio, então eu recomendo muito pra quem gosta de Poderoso Chefão. Eu acho que pode ser divertido. Bom, então encerramos aqui o nosso programa especial a pedidos, né, dos nossos Pediram, seguidores. mas não pediram com respeito. Pediram, mas não pediram com respeito. Mas a gente vai acatar, então a gente fez o nosso programa aqui sobre o Poderoso Chefão. Mais pra frente, né, eventualmente a gente vai fazer mais algumas dessas ações. Eu achei bastante bacana, assim, esse retorno, feedback que vocês tiveram
com as votações. Sobretudo porque, às vezes, para vocês entenderem assim a nossa angústia, sobretudo porque às vezes, especialmente nos livros de humanidades que nós trabalhamos, é muito difícil encontrar um filme depois que se relacione propriamente com aquela temática. Então, às vezes, é melhor fazer uma enquete, saber o que os ouvintes gostariam de nos ouvir comentando sobre quais filmes, do que propriamente nós ficarmos procurando, assim, em meios meio escusos, assim, filmes completamente herméticos que ninguém nunca ouviu falar, só para tentar encaixar. Então, não faz muito sentido. Então, esse foi nosso primeiro programa a partir de uma enquete sobre o Poderoso Chefão. Mais pra frente teremos alguns outros e gostaríamos de convidá-los para o nosso próximo programa, que novamente vai ser sobre um livro de literatura. Mais especificamente, sobre um livro que voltou às livrarias depois de muito tempo esgotado, de um dos maiores autores vivos, dos maiores autores norte-americanos de todos os tempos, o escritor Cormac McCarthy, que escreveu a trilogia da Fronteira, A Estrada e outros belíssimos livros. Mas vamos falar especificamente do livro Meridiano de Sangue, que é considerado por muitos a sua maior obra, uma obra pesadíssima, algo bastante tocante e forte. Tem bastante sangue. Tem bastante sangue. Não é para espíritos fracos, olha quem... O autor de Onde os Fracos Não Têm Vez escreveu um livro onde os fracos não têm vez. Esse livro realmente é para quem... Os fracos não têm vez com esse livro. Então, quem gosta de bastante sangue vai gostar do livro. Quem gosta de western também vai gostar do livro. Quem gosta de western também, porque a história se passa no sul e no western norte-americano, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, bem no momento em que há uma guerra e expansão do território norte-americano em direção ao território mexicano, e a violência na fronteira vai ser mostrada de uma forma bastante cruel. Então, quem gosta, né, fica aqui o convite para que daqui a uma semana nós teremos o nosso programa sobre o livro Meridiano de Sangue. Então, gostaríamos de agradecer a presença de vocês até agora. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.